versículo 21. E 1 João 5, 21 é literalmente o último versículo dessa primeira epístola de João. 1 João 5, versículo 21. Você está achando ainda, né? É tão grande o versículo que daqui a pouco você vai ler comigo. Eu gosto muito, o que eu gosto muito, irmãos, é dos finais de muitas epístolas que nós temos na Bíblia. Quando a gente vai a Paulo, o final das cartas de Paulo é muito interessante, porque Paulo fala para as pessoas, ele tem uma parte mais humana, e a gente fica impressionado com alguns recados que o apóstolo Paulo dá. João está terminando essa carta, e geralmente nas cartas de Paulo, Paulo começa a saudar um, a saudar outro, a realçar uma coisa e realçar outra. E aqui João não faz isso. E ele termina com essas palavras que você, por favor, vai ler juntamente comigo. Vamos ler todos juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos ler de novo? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando o apóstolo João escreveu essa carta, ele devia estar com aproximadamente 90 anos. E ele escreveu muitas coisas bonitas nessa carta, pastoreando o rebanho que Deus lhe confiou. E ele queria que a igreja ficasse alerta acerca de alguns pecados mais comuns. E ele já está fechando a carta, parece que ele volta e diz assim, não, peraí, antes de terminar, deixa eu falar uma última coisinha. Não esqueçam daquilo que eu vou falar. O que ele diz? Todos juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que me assusta aqui é que essa recomendação é dada a uma igreja evangélica. E eu não sei se você é como eu, que quando eu ouço falar em idolatria, quase sempre associo essa palavra com imagens feitas de ferro, de barro, de madeira, pessoas que se curvam diante dessas imagens e passam a adorá-las. Lá em Êxodo 20, nós estudamos recentemente na escola dominical os 10 mandamentos, e é lá em Êxodo 20 que nós temos registrado os 10 mandamentos. E ele diz claramente que não devemos ter outros deuses diante de nós, não devemos prestar cultos a eles, nem fazer qualquer oração, nem nos curvarmos a eles. A Bíblia é radicalmente contrária a qualquer culto e adoração a qualquer imagem, a qualquer ídolo, sejam imagens de homens, de entidades, de seres marinhos, seres terrestres ou aéreos. A Bíblia diz que essas imagens nada valem, pois têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam. Leia isso lá no Salmo 115. E quem os adora, a Bíblia diz, quem os adora fica parecido com eles. Ou seja, fica cego, surdo, mudo. Fica morto espiritualmente. Completamente insensível às coisas de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que Deus diz sobre essas imagens, leia Isaías 44. Mas aí vem João, o apóstolo, terminando essa carta e diz, filhinhos, fala para a sua igreja, fala para crentes em Cristo, filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Então eu terei que falar de outro tipo de idolatria muito mais sutil. Em Ezequiel 14, a Bíblia nos fala dos ídolos do coração. Esses são mais sutis, são ídolos que nós cultivamos na nossa alma. São coisas, ideias, conceitos ou pessoas que nós passamos a idolatrar e passamos a trazê-las no coração, achando que elas podem ser respostas para as nossas vidas. E então, para nós tratarmos desses ídolos, nós temos que fazer 3 perguntas fundamentais. A primeira é: o que é que você tem temido? A quem você tem temido? O que você sente temor? De quem você sente temor? A segunda pergunta é: em que ou em quem você tem colocado a sua confiança? E a terceira pergunta é: o que ou quem tem sido objeto do seu desejo, o que ou quem ocupa o seu coração? Essas 3 perguntas, elas são fundamentais para nós pesquisarmos se tem havido alguma idolatria no nosso coração. Olhe para o seu coração e note se há alguma coisa que você acha que não pode viver sem ela. E se você acha que há alguma coisa que você não pode viver sem ela, isso é o seu ídolo. É a menina que se apaixona por um rapaz e começa a dizer assim: se ele for embora, eu morro. Já ouviu isso? Já? Já ouvi isso. Se eu perdê-la, acabou a minha vida. Já ouviu isso? Esse rapaz assumiu o lugar de Deus no seu coração. Você não vai morrer sem ele, mas você acha que não dá para viver sem ele. Nós podemos achar que determinada propriedade ou determinado emprego que temos resolvem tudo na nossa vida. E sabe de uma coisa? Isso também é idolatria. Ídolo é aquilo que ocupa o nosso coração prioritariamente, em primeiro lugar. Na verdade, nenhum de nós precisa de qualquer coisa além de Deus. Mas podemos viver e vivemos numa sociedade que quer nos levar a acreditar que se nós não tivermos determinadas coisas, nós vamos morrer. Você não pode viver nem passar sem elas, e essas coisas começam a ocupar um lugar muito importante no seu coração. No filme O Senhor dos Anéis, a pessoa começa a dizer que não consegue nem pode viver sem o anel. E no final, se você viu o filme ou sabe a história, o anel é jogado num lago de fogo e é derretido. Dá para viver sem ele, mas a pessoa pensava que não conseguiria. E o resultado disso é que começamos a ter alguns comportamentos externos que mostram como está o nosso coração. São pecados que brotam na vida da gente, como consequência de a gente achar que o importante é o que nós pensamos que aquilo é prioritário. Aí você sem aquilo fica irritado, você fica amargurado ou amargurada, porque o seu ídolo está sendo tocado. Alguém chamou isso de pecado de superfície. E esse conceito foi dado por um teólogo que era também marinheiro. E ele disse o seguinte, que quando um destroyer
um navio de guerra joga uma bomba em direção, joga um míssil em direção a um submarino, ele dizia que era muito complicado saber se eles tinham ou não atingido realmente o alvo. Então, quando eles lançavam esses mísseis em direção a um submarino, o segredo deles para verificarem se realmente acertaram o alvo, era ficar ali naquela região, vendo se na superfície da água apareciam manchas de óleo. Se aparecessem manchas de óleo, aquilo significava que o submarino foi atingido. Então, muitas vezes, nós temos ídolos que são muito bem guardados dentro do nosso coração. E aí, são guardados com muito cuidado. E assim como Raquel, é dito na Bíblia, filha de Labão, pegou os ídolos do lar do seu pai e os escondeu muito bem, nós também escondemos esses nossos ídolos do coração. E costumamos escondê-lo de tal forma para que eles não sejam confrontados. Mas os ídolos estão ali. Mas quando eles são tocados, nós ficamos desesperados. E um dos pecados mais explícitos, mais claros do povo de Israel era o pecado da idolatria. Eles viram muito Deus agindo em favor deles, eles viram esses milagres ao vivo, mas estavam sempre obcecados pela idolatria. Vá ler o relato do povo de Deus caminhando pelo deserto, vá ler os livros históricos da Bíblia e vocês vão ver um povo obcecado por idolatria. Quando Moisés subiu ao monte e Arão ficou lá embaixo com o povo, Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. Arão ficou lá com o povo e começou a receber uma pressão muito grande do povo de Israel para que fossem feitos deuses para o povo como eles os tinham lá no Egito, como o povo egípcio os tinha. E como Arão não era um líder muito forte, ele disse, então vocês tragam argolas de ouro, peças de ouro, e nós vamos fazer alguma coisa. E o povo começou a trazer muita coisa em ouro. E quando Moisés está descendo do monte, acontece uma coisa muito interessante. Deus lhe disse, vá lá, volta lá, porque o povo está se corrompendo. E quando Moisés chega de volta, descendo, ele vê que o povo construiu um bezerro de ouro, e está adorando aquele bezerro, mas o que pouca gente percebe é que havia também uma adoração, em volta daquela adoração havia uma orgia. E quando Moisés chega, ele dá uma dura no seu irmão, que é mais velho que ele, 3 anos. E ele está dizendo assim, como é que você, Arão, faz um negócio desses? Você está ficando maluco? Você faz uma imagem de um bezerro. Agora as pessoas estão celebrando um bezerro. Eles estão orando e fazendo celebrações e cultos a um bezerro. Você ficou doido? Mais ou menos isso que ele disse. Numa linguagem para os dias de hoje. E é interessante a resposta de Arão. E parece muito com a resposta que nós costumamos dar. Ele disse assim, o pessoal nos pressionou. Nós jogamos tudo quanto era argola, pendentes, coisas de ouro que eles trouxeram, jogamos no fogo e apareceu isso aí. Irmãos, eu não sei se era muito cinismo ou muita cara de pau. Apareceu. Eu gosto do que diz Paige Kelly.
Paige Kelly foi um missionário norte-americano que foi pastor da Igreja Batista Itacuruçá no ano de 1950. Ele depois voltou para os Estados Unidos e se tornou um dos maiores professores de Antigo Testamento que nós temos lá. Mas ele aprendeu o português e em 1980 ele voltou ao Brasil para passar alguns dias dando aulas no Seminário do Sul. E ele deixou um livro extraordinário, Mensagens do Antigo Testamento para os Nossos Dias. E quando ele, nesse livro, falando de Êxodo, ele toca nesse episódio, ele diz o seguinte, aspas, a pretensão de todo ídolo é de que ele não é de fabricação humana. Ele apareceu. Isso dá uma origem incomum e extraordinária, sobrenatural a ele. Toda adoração de ídolo começa muitas vezes com uma aparição. Apareceu, aparecida. É uma maneira de dar um ar sobrenatural ao ídolo. Mas, irmãos, ídolo não sai, ídolo não é alguma coisa que aparece. Ídolo é alguma coisa que é feita e que é elaborada. Ídolo é alguma coisa que é cultivada no nosso coração. Nós vamos cultivando determinadas coisas no coração e ficamos presos a elas. O impressionante é que ídolo fascina. E por isso, João diz assim, olha, estou terminando a carta, mas por favor, prestem atenção. Vocês que se dizem crentes, vocês que se dizem fiéis a Deus, guardem-se dos ídolos. Sabe por quê? Ídolo fascina. Todos os povos do mundo têm ídolos, inclusive cristãos, os povos cristãos. Muitas vezes são ídolos grosseiros, outras vezes são ídolos sutis do coração, como estou dizendo aqui. E por que que nós somos tão fascinados com os ídolos? Porque há uma lógica na sedução da idolatria. A sedução é a seguinte, o Antigo Testamento diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está lá, vai lá em Gênesis 1, 26 e 27. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porque o propósito de Deus ao fazer o homem é que o homem se moldasse, se conformasse à imagem e semelhança de Deus. Isso implica que o caráter humano tivesse como referência o caráter de Deus. Que o caráter humano tivesse como referência aquilo que Deus é e a personalidade de Deus. Quando você faz um ídolo, você faz um ídolo à sua imagem e à sua semelhança. O ídolo que você faz é a sua imagem e a sua semelhança. E aí será um ídolo que você pode manipulá-lo. Ele, o ídolo, não vai me dizer o que eu tenho que fazer. Mas eu vou dizer a ele como eu quero que ele seja. Você está entendendo isso? Isso é uma sedução, uma atração e um encanto maravilhoso para todos nós. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de prestar contas a ninguém. E aí, o ídolo que ele vai exigir de nós é aquilo que nós exigimos de nós, ponto, acabou. E aí João vem e diz assim, guardai-vos dos ídolos. Guarde daquelas coisas que você está transformando em Deus na sua vida. Então voltemos às perguntas iniciais. Quais têm sido os nossos medos? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Quais são os objetos do nosso desejo? Aquilo que está ocupando o meu coração de forma mais intensa. Em primeiro lugar, eu queria considerar aquilo que são os nossos medos
e como esses pecados de superfície brotam. Por exemplo, é possível, nós que somos pais, é muito possível nós termos um medo obsessivo de que os nossos filhos não se saiam bem na vida. E aí você começa a ficar com esse medo de que talvez o seu filho não tenha o desempenho na vida que você acha que ele merece ter. E esse medo começa a governar e tomar conta do seu coração e dominar a sua mente e as suas emoções. E começa a dominá-lo completamente. E isso vai fazer com que eu tenha aqui, por ter esse medo, de ficar dominando, controlando meu filho, preocupado e até mesmo irado. Eu não confio em Deus, nem o confio a Deus. Para que esse meu Deus tome conta do meu filho e lidere a vida dele. Mas esse medo, ele começa a me dominar e passa a exercer controle sobre a minha vida. Quando, na verdade, como crente em Jesus Cristo, eu devia dizer o seguinte: meu Deus, que cuidou de mim, vai cuidar dessa situação. Meu Deus vai encaminhar a vida do meu filho, porque Deus me ama, Deus é bom. E como Deus tem cuidado de mim, vai cuidar dele. Mas se isso está dominando a nossa mente, isso é a nossa idolatria. Você já tem filhos criados? Eles estão bem na vida? Quem você acha que cuidou dos seus filhos? Você? Você acha que foi você? Que foi a sabedoria com que você os educou? Eu conheço muita gente que educou muito bem seus filhos e seus filhos não estão nada bem. Foi a graça de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus quem cuidou do seu filho. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e não há variação nele. É o nosso Deus que tem controle e cuidado sobre os nossos filhos. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu tenho cuidado sobre você e sobre seus filhos, descansa em mim. Mas os ídolos, eles começam a ocupar o nosso coração e nós perdemos a atenção de que é Deus quem faz as coisas e não somos nós quem as fazemos. Isso se torna uma obsessão na nossa vida, e se tornar obsessão é uma idolatria. Qual é o medo que domina a sua mente? Por exemplo, muitas pessoas têm medo de que o dinheiro possa acabar. Será que eu vou ter dinheiro? Essa não é uma pergunta que volta e meia nós colocamos lá para o futuro. É você que vai se aposentar. Será que lá depois da minha aposentadoria eu vou ter dinheiro para me sustentar? Você sabe aquela história que eu estou careca de contar aqui? Aquela senhora com 90 anos de idade olhou para a sua vida e falou, preocupada, como é que vai ser meu futuro? E falou para o filho, filho, estou preocupado. Olha, estou olhando aqui. E o filho falou, mãe, deixa comigo, vou fazer as contas aqui. E então olhou para as finanças da mãe, viu quanto ela tinha depositado no banco, e viu quanto ela ganhava, de onde vinham as fontes de renda dela, fez todos os cálculos e disse assim, mãe, fica tranquila, a senhora tem dinheiro para se sustentar por mais 15 anos. Pois é, meu filho, e depois desses 15 anos? Né? Já contei essa história umas 300 vezes, eu tenho que parar de contar isso, mas isso leva, irmãos, né? E muitas pessoas estão com medo de que o dinheiro possa faltar.
E esse medo passa a ser o seu ídolo. Quando a palavra de Deus diz que Deus vai cuidar de você, é Deus quem cuida de nós. Quem é que tem responsabilidade de cuidar das suas necessidades? Você acha que é a sua poupança? Você acha que é o seu investimento? Eu já vi muita gente rica perdendo tudo da noite para o dia. Já vi. Talvez você já tenha visto. Não estou dizendo para você ser imprevidente, preste atenção. Mas eu estou dizendo para você não confiar nessas coisas. E quanto mais você coloca a sua confiança nesse ídolo falso, mais obcecado você vai ficar, porque ele é de barro, ele é frágil e ele quebra. E ele está lá construindo no seu coração, mas ele não é verdadeiro. A sua confiança tem de estar no Senhor. E aí chega João, o apóstolo, com quase 90 anos, e diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu tenho percebido que muitas pessoas nunca contribuem para o reino de Deus porque elas pensam assim: se eu der, vai faltar. Eu tenho que manter tudo aqui na minha mão porque senão vai faltar. Quando na verdade Deus diz assim, que quando nós damos para o reino, os nossos celeiros se tornarão fartos e que Ele vai cuidar de nós. Deus diz que nós podemos fazer prova dEle. E Deus diz: façam prova comigo, se eu não vou fazer com que os celeiros de vocês aumentem muito mais. Mas nós achamos que quem vai cuidar de nós somos nós mesmos. E esse medo começa a dominar a nossa vida. E a Bíblia diz uma outra coisa que você precisa saber: avareza é idolatria. E nós nos tornamos idólatras. E nem nos damos conta de que nós estamos adorando o nosso dinheiro. E aí você começa a perceber como é que é sofisticada a nossa forma de criar ídolos. Qual é o medo que ocupa o seu coração nesses últimos dias? Quem você acha que vai cuidar de você? Honestamente, pense naquilo que está ocupando o seu coração e que tem causado muito medo. Desculpa que eu lhe diga, isso é idolatria. Você está colocando a sua confiança, a sua segurança em outras coisas que não Deus. E aí brotam pecados de superfícies. São evidências de que você não está confiando em Deus, mas em outras coisas, em outros deuses. Deixa eu ir um pouco mais adiante. Qual tem sido o objeto de desejo do seu coração? Quais são as coisas que você realmente tem cobiçado e querido? Quais são as coisas que estão ocupando o seu coração de uma forma tal que você acha que é isso que você precisa para resolver todos os seus problemas? Salomão, se você está lembrado e conhece a Bíblia, ele começou a fazer várias coisas. Ele construiu riquezas. E ele foi atrás da fama, e ele correu atrás do sucesso. Mas veja como todas essas coisas tão sutis transformaram a sua vida em ídolos. E todos nós somos tentados da mesma forma. E você se lembra como é que terminou Salomão a sua vida? Ele terminou construindo rudes altares e adorando ídolos das suas mulheres. Por isso nós devemos estar bem alertas àquilo que o apóstolo João está nos dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós começamos a adorar ídolos sutis e daqui a pouco estamos adorando ídolos rudes. João não está falando para pagãos, não. Ele está falando para crentes. Os ídolos
dos nossos corações podem estar presentes sem nós prestarmos atenção. Onde é que está a nossa confiança? Em quem realmente você confia? Eu já vi muita gente incrédula, e você já deve ter ouvido muita gente incrédula dizendo assim: eu confio é no meu bolso. Já ouviu isso? Ah, você já conviveu com gente que disse: eu confio é no meu bolso. E ele está certo, deixa eu dizer, preste atenção no que eu vou dizer, ele está certo. Porque o incrédulo tem que dizer isso mesmo, irmão. Deve dizer isso mesmo, porque ele não tem confiança em Deus, ele não conhece Deus. Então ele tem que confiar no bolso dele. Vai confiar em mais em quem? O ídolo dele é o dinheiro. Então, desculpe a expressão, está jóia para ele. Se você não colocou a sua confiança no Senhor Jesus, então vai em frente, vai confiar no seu bolso, vai confiar no banco, vai confiar nos seus amigos, na sua herança, vai confiar em tudo quanto é outra coisa. Bote a sua confiança no dinheiro, talvez seja um lugar bom para você colocar a sua confiança. Se você não conhece o nosso Deus. Agora, se você ama a Deus, e você vai confiar no seu bolso, isso é idolatria. Se você ama a Deus e confia nos seus bens, você está perdendo a capacidade de confiar num Deus que promete suprir todas as suas necessidades. Eu sei exatamente o que eu estou falando, porque o meu coração tende a acreditar naquilo que eu posso fazer e não naquilo que Deus pode fazer por mim. E aí eu crio os meus próprios ídolos, começo a alimentá-los no meu coração, começo a engordá-los, os nutro muito bem na minha alma e acho que estou agora finalmente seguro. Onde está a sua segurança, meu irmão? O salmista dizia assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. Mas muitos colocam a sua confiança em outros lugares. Não apenas nós confiamos em muitas coisas para nos abençoar, mas confiamos em nós mesmos. E nós nos colocamos no trono e nos colocamos como deuses. Sabe qual é o problema quando nós criamos ídolos? É um só. Você já bebeu água do mar, estando com sede? E aí você está com sede e bebe água do mar? Já engoliu água do mar? Mas não foi beber propositalmente, né? Mas às vezes nós bebemos. E se você estiver com sede e pegar água do mar, o que vai acontecer? Você vai sentir mais sede ainda. Exatamente assim. Qual é a diferença entre beber água do mar e beber uma água potável? É que a água do mar, assim como os ídolos, eles nunca saciam a nossa sede. Idolatria como água do mar. Você continuará insatisfeito, porque você tem um Deus falso e está seguindo uma mentira. Jesus disse que veio saciar a nossa sede, que Ele é o pão da vida, que quando comemos dele ficamos satisfeitos. Ele é a água da vida e quando bebemos dele nunca mais teremos sede. E há determinadas coisas na nossa vida que são como vícios. Nós vamos querer doses maiores e doses cada vez maiores, mais fortes, uma adrenalina maior. Vamos ficar mais obcecados para saciar o vazio do coração e da alma vazia. E nós vamos então atrás dos ídolos, construímos ídolos, fazemos ídolos, esquecendo-nos que só Jesus pode saciar completamente a nossa sede e pode alimentar verdadeiramente o coração e a nossa alma. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede.
aquele que vem a mim, a água que eu lhe der será uma fonte que irá jorrar para a vida eterna. Disse Jesus àquela mulher samaritana e a nós. O ídolo faz crer que sem ele você não pode viver. Ele lhe faz promessas e fala de coisas bonitas, mas ele continua sendo o que é. E a Bíblia diz assim, a Bíblia é terrível. A Bíblia diz assim, os ídolos não são nada. É isso que a Bíblia diz. Ele continua tendo olhos, mas não vê, tendo ouvidos e não ouve, tendo pernas e não anda. E os ídolos do nosso coração são como bolas de sabão. As crianças ficam muito impressionadas com bolas de sabão. Mas quando você se encosta numa bola de sabão, o que acontece? Estoura, né? Desaparece, irmãos. E aí as crianças são espertas, vão correr atrás de outras. E ficam correndo atrás de bolas de sabão. Às vezes, eu penso que a vida de muitas pessoas é ficar correndo atrás de bolas de sabão. Gente que quando surge uma coisa acha fascinante, sai atrás, pensando que aquilo vai resolver os seus problemas. E aí surge uma outra coisa mais bonita e diz, isso aqui agora é que vai resolver. E vão correndo atrás de ídolos, de bola de sabão, e os seus corações vão ficando cada vez mais secos, a alma mais vazia, a vida mais sem sentido, porque o diabo e os ídolos falsos não debelam a nossa sede. E tem mais, se você continuar atrás dos seus ídolos, a sua sede vai aumentar como se você estivesse bebendo água do mar. Seu coração tem sede, você sente medo, você não está confiante, você está precisando mais de Deus, de conhecer esse Deus, essa graça de Deus, o poder de Deus, há poder, como ouvimos aqui, há poder no teu nome, Jesus. Esse é o convite de Jesus, olharmos para a nossa vida e deixarmos o Espírito Santo de Deus prescrutar o nosso coração, sondar a nossa alma, olhar para a nossa vida e deixar Ele revelar se há algum ídolo sutil no nosso coração querendo tomar o lugar do nosso Deus. E nós, nessa manhã, nos voltarmos para Deus, voltarmos primeiro para esses ídolos e destruí-los na nossa alma. E dizer, eu não quero mais confiar nisso. Eu quero confiar e conhecer mais esse Deus. E eu tenho certeza que quanto eu mais conhecê-lo, mais segurança eu vou ter, mais firmeza de fé. Minha mãe perdeu seu pai com 36 anos de idade e ela tinha 8 anos de idade. E ela foi dada por uma família. E ela disse que ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e achou lá na Bíblia o Salmo 27. E o Salmo 27, versículo 10, se eu não estou falhando a memória, é o versículo 10, se tornou o versículo áureo da sua vida. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Esse foi o salmo que guiou a minha mãe toda a sua vida. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, seus irmãos estavam longe, foram dados para outras famílias,
e ela descobriu que ela podia confiar nesse Deus. Quem é que você está confiando? A quem está satisfazendo o seu coração? Eu queria muito que nessa manhã Deus olhasse para a sua vida e você pudesse experimentar a segurança da presença desse Deus na sua vida, que supre e suprirá todas as suas necessidades. Jogasse fora todos os ídolos, porque o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos pelo privilégio de conhecermos Jesus, a tua revelação e as tuas promessas. E quando conhecemos pessoalmente o Senhor, e quando nos envolvemos com o Senhor, e quando dependemos das tuas promessas e da tua palavra, e confiamos, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é capaz de nos surpreender com muitas manifestações do teu cuidado. O Senhor supre, o Senhor é capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz de nos surpreender com a tua graça. Quantas vezes, Senhor, abatidos, vimos a revelação do teu poder. Quantas vezes, ó Deus, temerosos, colocamos a nossa fé no Senhor e o Senhor cuidou e o Senhor agiu e vimos a manifestação da tua bondade. Ó Deus, nós podemos crer e confiar no Senhor. O Senhor é capaz de satisfazer a nossa alma. E se nessa manhã, através dessa tua palavra santa, o Senhor está nos mostrando que nós estamos com a tendência de colocar a nossa segurança, nossa fé, a nossa confiança em outro que não seja o Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão e queremos, ó Deus, rasgar esse ídolo do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, que ele saia da nossa vida e que o Senhor, tão somente o Senhor, seja o nosso único Deus verdadeiro, a quem vamos servir e seguir e esperar para experimentar, ó Deus, essas tuas bênçãos que o Senhor tem quando nós somos de fato teus e somente teus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e abençoa-nos com essa graça de descansarmos no Senhor, haja o que houver. Pedimos isso em teu nome, no nome do teu Filho. Amém, Senhor.